Abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 12. Nós estamos falando esses dias sobre propósito, né? E é muito importante essa palavra, eu queria que você prestasse bastante atenção. Queria pedir para os irmãos lá, também as crianças lá fora, lá, dar uma segurada na turma lá. Amém? O Hebreus 12. Queridos, antes disso, eu gostaria só de dar alguns avisos. Hoje nós temos 2 grupos familiares, que é muito importante que você participe, amém, de alguma das estruturas e dos ministérios da igreja. Nós temos 2 grupos familiares. Nós temos um grupo familiar que está acontecendo nas quartas-feiras aqui no Evidence Tower, aqui no Jardim Goiás, na rua 52. Na rua 52, no 26º andar, tá bom? Então, toda quarta-feira, às 20 horas, você tem aqui no grupo familiar, aqui no Evidence Tower, que é aqui no Jardim Goiás. E nós temos também outro grupo familiar, que é lá na casa do André e da Dani, que o Eric e a Jordana também estão lá com eles, tá certo? Você pode participar lá também, que é lá no Privé Atlântico, amém? Então, Privé Atlântico, às 20 horas na quarta-feira também, e que você participe não só dos grupos familiares, mas de qualquer outra das estruturas que nós temos aqui na FAB. É muito importante que você participe. Nós temos Amor em Ação, nós temos equipe de louvor, nós temos coral, nós temos equipe de crianças, nós temos uma série de atividades, uma série de ministérios aqui na igreja, e é fundamental que você participe de algum, amém? Quando a gente vem só no culto é uma bênção, mas quando você participa e você se doa também em algum projeto, alguma estrutura da igreja, é fundamental para que o Senhor possa te abençoar com a plenitude, em nome de Jesus, amém? Queridos, aqui nós estamos falando esses dias agora como a questão de propósito, e é fundamental nós entendermos o propósito do Senhor nas nossas vidas, amém? E nós, esses domingos, domingo após domingo, nós temos estudado e conhecido a vontade de Deus para nós e o propósito de Deus para as nossas vidas. E algo que é muito importante, é um tema central do que nós estamos falando, aquele verso que fala que sem disciplina, que sem profecia, sem palavra de Deus, amém? O povo perde a disciplina, perde a fé, se desvia. Queridos, isso quer dizer o seguinte, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus projetou algo para a sua vida, mas se você não tiver revelação divina, se você não tiver o propósito de Deus alinhado na sua mente, se você não souber o que Deus tem para você, se você não souber o propósito que Deus desenhou para você, você vai perder a disciplina e você vai se perder no meio do caminho. Você não vai conseguir alcançar o propósito de Deus na sua vida, se você perder a disciplina. E esse texto é muito importante, que às vezes a gente lê lá, né, quando não há profecia, o povo se desvia. E às vezes a gente acha que aquela palavra foi destinada para os desviados, né, quem está fora da igreja. Queridos, não. A palavra do Senhor ali foi liberada para quem estava na igreja, para os irmãos que estavam firmes ali na igreja. Aquela palavra não foi liberada num culto de evangelismo, mas ela foi liberada num culto para a igreja, uma reunião de oração. E a palavra do Senhor fala, olha, se você não tem revelação divina, se você não tem propósito de Deus na sua vida, se você não tem a visão daquilo que Deus tem para você, você vai se perder, você vai perder a disciplina. Por quê, queridos? Nós temos aprendido aqui também que o propósito de Deus para se cumprir na nossa vida, ele é condicional, depende do nosso ato de fé, depende da nossa atitude de obediência. Queridos, Deus tem falado muito forte no nosso coração aqui na FAB isso. Não adianta eu passear na igreja, eu tenho que entrar para o reino, e para entrar para o reino eu tenho que obedecer a palavra. Para mim fazer parte do reino, eu não posso ter a palavra de Deus como uma sugestão na minha vida, mas eu tenho que ter a palavra de Deus como regra na minha vida, como lei na minha vida, e só quando eu entendo que a palavra de Deus é regra, ela é lei para a minha vida, aí sim eu estou no reino. E se você não estiver no reino, queridos, você não vai ter o benefício do favor de Deus. Ouça bem o que eu estou te dizendo. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, o favor de Deus vai andar sobre você, quando você estiver dentro do reino. Quando você estiver passeando pelo reino, você pode até pegar uma sombrinha, né? A palavra do Senhor fala que quando Israel estava no deserto, durante o dia, tinha uma nuvem sobre eles para proteger do sol, e à noite tinha uma nuvem de fogo para proteger do frio. E às vezes pessoas de outros reinos passeavam debaixo dessa nuvem por alguns momentos, mas a nuvem não acompanhava aquelas pessoas. A nuvem andava, a nuvem seguia, porque o propósito de Deus, ele anda, ele caminha, e às vezes a pessoa ficava fora, ela participava um tempo, ela ficava um tempo debaixo da nuvem, ela via os milagres de Deus, ela participava de algum milagre, recebia uma bênção, mas o favor do Senhor não acompanhava ela. Isso é o que nós estamos dizendo, queridos.
Muitas vezes você pode ser abençoado, você vem, ora, pede a Deus, Deus te abençoa, Deus te cura, mas o que nós temos recebido de Deus nesses dias é que o propósito de Deus para nós é que o favor dEle nos acompanhe todos os dias da nossa vida. O Senhor não quer nos dar a degustação, né? O Senhor não quer nos dar, como é que foi a degustação, né? Agora na época de Páscoa, você entra na loja lá de chocolate, a pessoa te dá um bombom, né, de degustação, para ver se você compra o produto, né? Amém? Semana que vem é dia de Páscoa já, viu, gente? Compra o quem não comprou ainda, compra aí, né? Amém? Faz a média lá com a esposa, com os filhos. Amém? Queridos, é muito importante então entender isso. O Senhor não quer nos dar degustação. Semana que vem é Páscoa, mas o Senhor não quer só dar uma degustação de chocolate, mas o Senhor quer que você ande debaixo do favor todos os dias da sua vida. Mas para andar debaixo do favor, para você alcançar o propósito de Deus na sua vida, é necessário que você tenha um ato de fé, é necessário que você tenha um ato de obediência. O Senhor tem falado muito forte aos nossos corações nesses dias. Não adianta eu visitar o reino, eu tenho que fazer parte dele. Porque só quando eu faço parte do reino, é que eu vou receber as bênçãos da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Só quando eu faço parte do reino, que eu entendo que a palavra de Deus é regra na minha vida, é lei na minha vida, que o Senhor tem compromisso com as nossas vidas, como Ele teve com Samuel. A palavra do Senhor diz que Deus não deixou cair por terra nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel. Por quê, queridos? Porque Samuel, desde a sua infância, desde a sua juventude, ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus na sua juventude, e como ele tinha compromisso com Deus, Deus tinha compromisso com ele também. O propósito de Deus para a sua vida, queridos, é Deus quer ter compromisso com você. O mesmo, assim como ele foi com Samuel, ele quer ser contigo. Por isso que ele disse para Josué, falou, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo também. Ninguém poderá te resistir. Amém? Queridos, às vezes nós queremos essa promessa sobre nós, mas nós não queremos participar do reino, nós não queremos obedecer o reino. O Senhor te dê nesses dias, queridos, esse discernimento, que você entenda que participar do reino é uma bênção, que à medida que você entra para dentro do reino, o Senhor tem compromisso com você, e assim como Ele foi com Josué, e assim como Ele foi com Samuel, nenhuma das suas palavras vai cair por terra, nenhuma das suas orações vai deixar de ser atendida, nenhuma das suas profecias vai deixar de se cumprir, porque o Senhor vai ter compromisso com a sua palavra. Por isso que a palavra do Senhor diz que um dia nós vamos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Essa palavra não foi também para ímpio, essa palavra foi para a igreja. Foi para os homens que conheciam a Deus, que tinham o Espírito Santo dentro dele. Por isso, ouça bem, como Paulo diz, se de fato o Espírito Santo habita em vós, se de fato sois salvos, hoje é sal grosso, né? Hoje é deu a louca no pastor, né? Está ensaboando hoje, né? Amém? Queridos, mas não é isso, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, se de fato sois salvos, se de fato o Espírito Santo habita em vós, amém? Você tem que ter compromisso com a sua boca, você tem que ter compromisso com a palavra que sai da sua boca, porque se você tem um Espírito dentro de você, à medida que você abrir a sua boca, Deus vai fazer cumprir a palavra que sair da sua boca em nome de Jesus, amém? Se você profetizar a cura, a pessoa vai ser curada, se você profetizar a bênção, ela vai ser abençoada, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, amém? Eu amo aqueles que me amam. Essa é a palavra de Deus, queridos. Agora, vamos começar a pregar, né? Começa lá, Hebreus 12, vou ser rápido, queridos, aqui nós aprendemos que pastor bom é pastor que fala pouco, amém? E nós temos um estudo também que ninguém lembra de mais de 5 minutos de pregação, né? Então tem que pregar rápido, né? Sal grosso e pronto. A palavra do Senhor em Hebreus diz assim, presta bastante atenção, alguém me avisa aí que meu relógio acabou a bateria, é só bonitinho, só para enfeitar, né? Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, que a palavra do Senhor fala de tão grande nuvem de testemunha que todos os heróis da Bíblia, né, toda essa galeria de heróis da fé que nós tivemos aqui em Hebreus 11, e aqui o Senhor fala, olha, também todos nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, todos os homens de Deus que tiveram as mesmas paixões, todos os homens de Deus que tiveram os mesmos problemas, tiveram as mesmas angústias, tiveram as mesmas depressões, tiveram os mesmos desejos que nós temos, que venceram, amém? E a palavra do Senhor fala que também nós vamos vencer em nome de Jesus. Quem pode levantar a sua mão e falar assim, como os homens da Bíblia venceram, eu também vou vencer em nome de Jesus.
A palavra do Senhor continua dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você pode ler comigo aí? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Ninguém está lendo não, vamos voltar lá de novo. 1, 2, 3 e livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, o Senhor tem uma proposta de corrida para nós. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem algo para você realizar. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, Deus tem algo que só você pode realizar. Não, mas fala com fé, vocês estão muito cansados hoje, né? Fala: meu irmão, foi por causa do jogo que teve hoje? Davi costuma gritar, como é que é, Davi? Hoje teve um jogo bom ou não? Que jogo? Amém? Mas esquece do jogo, irmãos. Então vamos lá. Fala: olha, meu irmão, Deus tem um propósito que só você pode realizar. Queridos, ninguém mais pode realizar o propósito que Deus separou para você. Por isso é importante que você entenda essa palavra. E aqui o autor de Hebreus fala: olha, por isso, lança fora, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Queridos, é interessante, esses dias eu estava ouvindo uma palavra na internet, e um pastor falou: irmãos, é engraçado, né? Para trabalhar, ninguém falta o trabalho porque está chovendo. Mas para se começou a dar uma nuvenzinha, o povo não vai no culto. Mas para ir trabalhar, para outra coisa vai, debaixo de chuva, sombrinha, né? E às vezes para ir no culto é motivo de não ir. Esses dias a pastora Vanessa estava falando também sobre essa questão, né? Às vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos, né? Fala: olha, está tendo lá alguém que está, sei lá, com a doença na escola. Fica uma semana sem ir na aula para não pegar a doença. Mas para levar nosso filho num ambiente que ele vai ser contaminado na alma, vai ser contaminado no coração, no espírito, a gente leva. Já não se preocupa. Nós nos preocupamos mais com o físico do que com a alma, né, com o espírito das nossas crianças. Queridos, aqui a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te faz perder o propósito, se Deus tem um propósito na sua vida, queridos, e você precisa de tomar algumas atitudes, não deixe que nada te desvie do propósito, não deixe que um amigo te tire do propósito, não deixe que alguém te tire do propósito, um parente te tire do propósito, não deixe que algo te tire do propósito, uma festa, qualquer coisa, sei lá o quê. Se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Primeiro o autor dos Hebreus está falando isso: olha, se livra daquilo que te atrapalha, daquilo que te cria empecilhos para que você possa cumprir o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, você tem que estudar. Às vezes vem convite para passear e você tem que recusar. Você fala: não, agora eu não posso, porque agora eu estou estudando. Se Deus tem propósito para você, que você tem que trabalhar muito por um período, queridos. Você tem que trabalhar, e às vezes é um convite: vamos pescar. Fala: não posso, eu tenho que trabalhar esses dias. Amém? Queridos, nada te pode atrapalhar do seu propósito. Vai chegar um dia que você vai usar aquele versículo de Davi, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse eu gosto mais, amém? Mas esse é o meu versículo predileto, né? O segundo, aliás. Que o primeiro é aquele, né? Hoje me convém jantar na sua casa, né? Amém? Esse versículo eu tenho usado muito esses dias, né? Eu ligo para o irmão e falo: hoje me convém jantar na sua casa. Por isso que tem muita gente que não atende meu telefone das 7 às 8 da noite. Amém? Me retorna lá para as 10. Ô, pastor, você me ligou, né? Mas tem que atender, irmão. Se não atender, perde a benção. Tem que ser 7 horas, antes da janta. Amém? Queridos, mas é importante entender aqui que primeiro ele fala: olha, livre-se daquilo que te atrapalha. Se Deus tem um propósito na sua vida, e você tem que ter foco, se você tem que ter um propósito durante algum tempo, definido até alcançar o propósito, não deixe que nada te atrapalhe, amém? Fala para o irmão do seu lado: não vou deixar nada me atrapalhar, amém? Queridos, e depois ele vem falando assim: olha, livre-se também do pecado que nos envolve. Queridos, o pecado ele nos atrapalha, porque o pecado, ele faz que nós percamos a nossa identidade em Deus. O pecado, ele faz com que nós percamos a nossa identidade, e nós esquecemos de quem nós somos, que somos filhos do rei, que somos parte do reino, e nós começamos a pecar, começamos a ser escravos do pecado, queridos. Aqui o que a Bíblia está escrito do pecado, é aquele pecado que escraviza. Aqui a palavra está falando que nós vamos ser santos,
Hora ou outra, às vezes nós vamos errar, vamos pecar. Mas o pecado que o autor está se referindo aqui é aquele pecado que escraviza, que você fica escravo desse pecado. Queridos, aqui o autor fala então, olha, se livra do pecado que está te escravizando, que está te impedindo de ser filho de Deus, que está te impedindo de ser quem você é em Deus, de estar te impedindo de orar, de buscar a Deus, de ter compromisso e relacionamento com Deus. E corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, Deus tem uma corrida para você, que só você pode correr. Deus tem uma corrida para você que só você pode correr, amém? Não adianta você calçar o tênis do outro, não adianta você usar a ferramenta do outro, que é só você, é personalíssima, né? É algo que Deus preparou só para você. Enquanto você não começar a correr a corrida de Deus, enquanto você não começar a calçar o seu tênis aí espiritual e começar a correr a corrida que te foi proposta, você não vai alcançar a verdadeira felicidade, porque você não vai alcançar o seu propósito em Deus. Você vai ser uma pessoa infeliz, você vai ser uma pessoa amarga, você vai ser uma pessoa que vai, em vez de transmitir vida, você vai transmitir morte. Porque a palavra do Senhor nos diz que é necessário que você corra a corrida que você foi programado e que foi te proposta para você. Você só vai ser feliz quando você estiver correndo a corrida que Deus propôs para você, queridos. Quando você não estiver dentro do propósito, quando você não estiver fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você vai ser incompleto. E você não vai ter a felicidade que você tanto almeja. Nós só seremos felizes por completo quando nós estivermos debaixo dessa palavra. E a palavra do Senhor diz aqui, olha, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumação da nossa fé. Queridos, aqui a palavra nos adverte que nós não devemos ter o homem como nosso exemplo. Porque se nós tivermos um homem como exemplo, nós vamos nos frustrar. Mas aqui a palavra do Senhor fala que nós temos que mirar, fitar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ele que é o autor e Ele que é o consumador da nossa fé. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê revelação desse propósito nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento.